Então, hoje a gente vai falar do naipe de espadas. Então, aqui o rei e a rainha, eu sou do lado escravo, de 10 ao as. O naipe de espadas, ele vai falar da nossa ação, da nossa atuação, usando as nossas capacidades e em prol de um objetivo que vai servir a todos, não só a mim, como as outras pessoas também. Então, ele fala da nossa tarefa, vamos dizer, ele fala tanto do karma como do dharma. O karma é a nossa função, é aquilo que a gente veio, quer dizer, o dharma é aquilo que é a nossa função, é aquilo que a gente veio para fazer. Então, eu tenho uma função, eu cheguei com um conhecimento, uma sabedoria, com uma série de dons, eu aprendi um monte de coisa, e a minha tarefa é usar tudo isso em prol da comunidade. Agora, para poder realizar o meu Dharma, eu preciso me libertar do karma. E o que é o karma? O karma são aqueles impedimentos, são aquelas dúvidas que a gente tem em relação a qual é a nossa função e quais são as nossas especialidades, quais são as nossas características, aquelas que ditam, né, a nossa função. Então, no naipe de espadas, a gente tanto vai lutar para fazer valer as nossas ideias, as nossas capacidades, a nossa moral, a nossa maneira de pensar, a nossa ideologia, né? Ah, o nosso direito de ser e fazer aquilo que a gente tem de melhor. Então, é tanto a tarefa de você lutar para descobrir e validar essas características que você tem. E conseguindo essa validação, você passa a usar essas características, essas capacidades. Então, no Rei de Espadas, a pessoa é um momento onde a pessoa está definindo qual é a função que ela quer assumir agora e quais são os ideais que estão por trás dessa decisão. Quer dizer, eu quero realizar essa função porque eu acredito que isso é bom para a comunidade, isso é bom para as pessoas que eu estou ao meu redor, então é útil. Esse trabalho é útil. Então, a gente tem uma necessidade muito grande de se sentir útil. E a melhor forma de ser útil é usar aquilo que a gente faz, que é especial, que ninguém faz igual. Então, o Rei de Espadas é o momento onde você está definindo qual é a minha utilidade agora, que utilidade eu vou dar para as minhas capacidades e quais são os ideais que eu quero realizar com isso, quais são os objetivos que eu quero conquistar. Então, é um momento de definição, de tomada de postura, e como é o naipe de espadas é um naipe preto, é um naipe concreto. Então, em geral, acontecem coisas significativas nesse momento que estão marcando esse pontapé inicial para um projeto muito importante na vida da pessoa. Então, sempre marca um projeto muito importante que está iniciando agora, aonde você está usando as suas especialidades e está fazendo uma coisa que você acredita que é bom para todo mundo. Então, ela vai aparecer num trabalho que é muito importante para a sua profissão, uma promoção onde você agora se encaixou naquele papel que você sente que é o seu papel. Por exemplo, pode aparecer no início de uma universidade, no início das aulas, ou quando você foi aceito naquela universidade. Então, porque se for o Rei de Espadas marcando uma universidade, é porque é algo que você tem todas aquelas suas especialidades e você vai ser muito útil porque você vai estar usando o seu melhor naquele momento.
Às vezes pode ser daqui 7 anos que você tenha outras especialidades que você vai querer desenvolver. Mas no momento que o Rei de Espadas sai, é o momento que você está dando início a um projeto e que vai durar no mínimo 7 anos. Quer dizer, não é uma coisa rápida, é um projeto que vai te nortear por esses 7 anos. Você está mudando para uma casa, é uma casa muito importante, que é um novo passo na sua carreira profissional também, não só moradia. Então, aquela casa é o símbolo que você conquistou essa posição. Agora, o rei sempre representa, também pode representar um homem, e esse homem é um homem maduro, é um homem seguro, bem posicionado, ele sabe o que quer, ele está numa posição onde ele já está exercendo os dons, as capacidades dele, ele tem objetivos muito concretos, é determinado, e se ele está aparecendo, por exemplo, no jogo de uma mulher, marca uma relação afetiva também. E aí, né, eu digo, uma relação de alma gêmea, que é aquela relação que existe uma identidade muito grande, aonde um vai ajudar o outro a se libertar do karma e a realizar o dharma. Então, as relações marcadas com espadas, às vezes são relações difíceis, porque os dois se identificam muito e assim pode ter muito atrito, porque quando você não aceita uma parte sua, você não vai aceitar no outro também. Então, ou quando o outro percebe você muito bem, às vezes diz coisas que você também não está querendo ouvir. Então, um rei e uma rainha de espadas têm uma relação, às vezes, meio tensa, mas também com muita cooperação, com muita cumplicidade, aonde um também não precisa estar desafiando o outro ou competindo com o outro, mas pode estar ajudando o outro a se desenvolver também, a desenvolver os objetivos, ao projeto de vida. Então, o rei de espadas, ele é muito centrado, mas ele dá valor a outra pessoa também. Não necessariamente ele é egoísta. Lógico que se essa carta tiver com a carta 4, o imperador, e talvez, qual mais? Ou mesmo o eremita ou a solidão, às vezes pode mostrar uma pessoa muito centrado, meio egocêntrico, ou muito na vida dele, meio egoísta, ou simplesmente muito isolado, porque ele satisfaz com aquilo que ele faz, né? Ele não necessariamente precisa de uma mulher, ele só vai ter uma mulher se for um projeto de vida, se for algo muito importante para fazer junto, quer dizer, se for levar a sério a relação, um casamento, minha companheira, vou ter filhos com ela, então a mulher como um projeto de vida. Para um filho centrado, um filho que pode até ser quem está ajudando bastante na família, muito determinado naquilo que faz, bem centrado na carreira, né? Como pai também, um pai muito provedor, presente, que ajudou a pessoa se desenvolver. Lógico que pode, junto da carta 4, né, ou, por exemplo, 62 a 54, pode ser muito crítico. Aí vão ter cartas que vão mostrar uma coisa mais extrema, mas, no geral, o rei de espadas é uma pessoa que tem consciência da necessidade de cada um num grupo, né? Então, dá valor para cada pessoa, né? Não vai ser competitivo, a não ser que tenham cartas que mostrem isso.
A dama já é aquele momento de preparação, onde você sente que tem todas as capacidades na mão e você está em controle da situação que você está vivendo. Então, ela é parecida com a carta 11 da persuasão, pois ela fala de você estar no controle. Eu sei qual é o tamanho da minha força, eu vou planejar a melhor forma para usar tudo que eu tenho, para atingir meus objetivos. Então, ela tem consciência de quais são as capacidades dela, qual é a força que ela tem, e ela está centrada e usando essas capacidades num objetivo concreto. Agora, é um momento onde ela está meio fria, está meio calculista, assim, porque tem muita coisa no prato dela, ela está lidando com muitas coisas, ela está numa situação de muita responsabilidade, então ela está meio fria, ela está calculando, e ela tem projetos muito específicos, ela é muito determinada. Então, como mulher, é uma mulher muito determinada para um homem. Se ele é um rei de espadas, um rei de ouro, tudo bem. Agora, se é um rei de paus, um rei de copas, talvez não identifique muito bem, a não ser que tenham outras cartas, né? Por exemplo, se você tem o rei de espadas e o rei de copas, quer dizer, ele é um homem sério, centrado, está querendo levar a relação como projeto de vida. Agora, o rei de copas, então, vai dizer de um homem muito romântico. Isso não quer dizer que ele não seja romântico, né? E o rei de paus não quer dizer que ele não queira família, que ele não queira, não seja bem organizado, também na parte carinhoso, né? O rei de paus. Então, ele pode estar num jogo, você vai ver todas as características. Se tem um rei, você logo vai perguntar para uma mulher, né? Quem é esse homem? E aí vai dar as características dele. Então, o rei de espadas, esse homem maduro, seguro, bem determinado, junto com as 56 estrangeiro ou de uma outra cultura. E aí, para a dama também, essa mulher determinada, que tem muito centrada nos objetivos dela, né? Você pode perguntar para um homem quem é essa mulher, ou num jogo de uma mulher, pode marcar ela mesma em primeiro lugar, também para o homem, essa carta mostra um momento onde ele está planejando e premeditando a melhor forma de agir, mas no jogo do homem, essa mulher vai mostrar essa mulher madura, independente, né? E pode estar associada a outras cartas que vão deixá-la mais doce, como a dama de paus, a dama de copas mais sensual, a peregrinagem que mora fora, que viaja muito, estrangeira, né? Como a 60 também, ou aquela mulher com a 59, que foi uma revelação para você, que se revelou como uma alma gêmea, né? Como uma pessoa que se identifica muito com você, num romance. Então, a dama de espadas vai ser essa mulher mais fria, porque ela lida com muitas coisas, tem muita responsabilidade e está muito centrada nos objetivos dela, uma mulher independente. Então, como filha, uma filha independente, se é pequena, meio difícil de lidar, porque é cheia das vontades, quer dizer, o que ela quer, o que ela faz. Não, ela vai à luta do que ela quer, sim, mas também é teimosa, né? De um outro lado. Uma filha já adulta, independente, que batalha muito, que está ali fazendo o que ela quer. Uma mãe, já uma mãe um pouco fria, mas às vezes pode ser uma companheira, pode estimular bastante o desenvolvimento da filha ou do filho também. Aí vai depender do que está ao redor, né? Às vezes você pode falar uma empresa, por exemplo, aquela empresa pode ser a dama também.
O soldado é um momento de desafio, onde você está iniciando ou dando um passo importante na sua carreira, você está usando todas as suas capacidades, está centrado nos seus objetivos. Ela pode mostrar aí uma pessoa também que luta muito pelaquilo que ele quer, uma pessoa que fez, né? Ele se fez na vida, ele veio do nada, batalhou muito. Às vezes pode falar de uma pessoa, né, num extremo agressiva, uma pessoa, né, mais violenta, e às vezes pode se referir a uma situação de violência que a pessoa viveu também, embora ela seja mais para um desafio, aquele momento, aquele desafio de você assumir o que você quer e de lutar pelo seu ideal. Então, é um momento que você está lutando para fazer valer uma ideia, para realizar um objetivo, por um relacionamento. Às vezes pode falar um relacionamento que tem muitas brigas, que tem muitas discussões. Às vezes você pode ver, por exemplo, o homem dividido, muitas discussões numa relação, e na outra já uma fuga, uma paz, ele se sente em paz, porque na outra relação é só briga. Então, às vezes, pode falar, assim, dessas violências também. O escravo, ao contrário, já é um momento de ponderar, de mediador. É um momento que você está analisando o que é melhor e falando, eu acho que eu estou me sentindo injustiçado. Eu fiz muito pelos outros e não sinto que os outros fazem por mim o que eu fiz por eles. Então, agora está na hora de eu cuidar da minha vida e colocar minhas coisas como prioridade. Então, é um momento de avaliação, de tomada de posição, de você fazer valer os seus valores, os seus direitos, e se impor no sentido de assumir as capacidades que você tem. Agora, então, vai falar também de avaliações, de exame, de audiência, de julgamento, de pessoas. Por um lado, pode aparecer pessoa muito crítica, mas também um mediador. Aí vai depender um pouco das cartas que vêm ao redor, né? Mas ela é uma carta, em geral, mais do mediador, do ponderado, daquele que é justo, né? Seria uma contradição ser uma pessoa que julga muito, que, né, tem preconceito. Isso é uma exceção, mas pode ter, conforme as cartas ao redor. Aí a gente vai, o 10, a contrição, é um momento, em geral, de alívio, onde a pessoa está se perdoando, ou sendo perdoada. Então, é um momento que ela fala, olha, se eu fiz alguma coisa errada, eu corrigi, agora com isso eu corrigi, com isso eu mostrei que eu paguei o que eu devia, que eu não tenho aquele defeito, aqueles problemas que disseram que eu tinha. Então, é um momento onde você está se sentindo aliviado daquele julgamento que você passou. Então, fui absolvido. Agora não temo mais aquele julgamento. Então, é o momento. A guerra acabou e agora, né, aquela luta já não existe mais. Eu estou livre daquela luta e agora vou avaliar o que sobrou, né? E vou partir daí, vou partir do zero. Não devo nada a ninguém. Então, ela aparece, em geral, em situações de alívio. É muito comum ela vir depois de um as, depois, ou às vezes depois da carta revelação,
Quer dizer, eu tive descobertas importantes que me libertam dessa culpa que eu carregava. Eu achava que só eu era culpada, agora eu estou vendo que não sou só eu, então não sou tão malvada assim, não sou tão errada, no meu erro não foi assim tão grave. Então, é uma carta de perdão. A 56 fala uma mudança na prioridade, dizendo, olha, eu cumpri minha missão, eu fiz o que eu tinha que fazer nessa cidade, agora eu vou passar para outra. Então, eu fui muito útil naquilo que eu estava fazendo, mas agora está na hora de eu seguir outras prioridades. Então, basicamente, a mudança de prioridade, às vezes pode ser consolidação de uma mudança de cidade, uma mudança até de país, uma viagem para fora que traz uma mudança significativa no seu caminho, na sua direção, porque fala, eu compreendi melhor a minha missão, aonde eu posso ser útil. Então, aonde eu estava, eu já fiz o que eu podia. Agora eu posso partir para um lugar onde eu possa ser mais útil. Então, aprendi com o passado, agora eu posso usar todo o conhecimento que eu aprendi na minha próxima viagem. Então, agora, pode falar de viajantes, de pessoas de outros países, de outras culturas, negócios que vêm de fora, parcerias com estrangeiros, com empresas estrangeiras, uma notícia que vem de fora. Agora, às vezes, é só uma mudança de postura mesmo. Eu mudei de postura. Até agora, eu dei mais valor para o que os outros queriam de mim. Agora, eu estou dando valor para o que eu quero. Uma viagem significativa também. Agora, você vê a 60, a 56, a 77, vão falar mais de viagem para o exterior, enquanto que a 25, a 69 também, enquanto que a 25 vai falar mais e a 27, viagens curtas, rápidas, para perto. Aí a 57, a rivalidade, é um momento onde você muitas vezes é uma carta de alívio também, falando que você conquistou aquele argumento que te liberta daquela culpa, daquela pressão, daquele argumento contrário. Então, agora eu tenho aquela desculpa boa, que me permite, por exemplo, sair da casa dos meus pais e ir morar numa cidade do interior, porque até agora eu não podia sair da casa dos pais, não tinha uma desculpa. Agora eu tenho, arranjei um trabalho fora da cidade. Então, essa carta aparece muitas vezes mostrando, então, essa desculpa que você encontrou. Agora, ela pode mostrar competição, ambiente, né, de muita competição, a competição na relação afetiva, aquele joguinho na relação afetiva, de ver quem que vai dar o braço a torcer, uma pessoa muito competitiva. Agora, você vê, em relação a dons, né, que eu não falei ainda aqui, no rei é de definir e gerenciar projetos, a 52, a gestão, a organização, planejamento, administração, o coach, a 53, a capacidade, o soldado, a capacidade de lidar com situações de conflito, situações que exigem iniciativa, ou que você está lidando com situações de violência. A 54, a advocacia, mediador, análise de um sistema, o auditor, tudo aquilo que vai analisar se uma coisa está legal ou não.
A 55, poderia dizer aí a capacidade de perdoar, de não se prender, não se magoar, né? De não se prender nas mágoas. A 56, capacidade de lidar com estrangeiros, com línguas, né? Com mudanças, com pessoas de outros países, com imigrantes. A 57, a capacidade de lidar com conflitos também, com situações de conflitos, ser mediador também. Mas também, ao contrário, pode mostrar competição no trabalho, uma pessoa competitiva. A 58, a recapacitação, é o momento onde você está sentindo fortalecido, porque agora você, vamos dizer, superou os obstáculos e está numa posição onde você pode usar as capacidades que você tem. Então, pode ser uma promoção, pode ser mesmo o início de um trabalho novo, onde você está na posição que você sente que você merecia pelas especialidades que você tem, pelo conhecimento que você tem. Então, a 58 é um momento, vamos dizer, até bem tranquilo de paz. Eu conquistei aquela posição que me permite usar as minhas habilidades. E aí eu posso me mostrar e ser visto. Então, na revelação, é o momento onde você está revelando o seu potencial, mas, ao mesmo tempo, está revelando novos caminhos, outras coisas que você poderia desenvolver, ou até revelando o valor de partes que você tem, capacidades que você tem, que até então você não sabia. Também fala de você se expondo e sendo visto, sendo percebido, e também afirmado. Então, é uma carta de autoafirmação. A revelação é uma carta onde mostra, bom, você teve provas de que você é bom naquilo que você faz, que você é competente, que você tem razão, que o que você sempre diz está certo. Então, é uma confirmação da sua verdade, das suas capacidades, dos caminhos e das decisões que você tomou. Então, é uma carta onde você está adquirindo uma confiança maior em você mesmo. Então, agora eu tenho confiança, eu tenho provas de que eu posso confiar naquilo que eu sou, naquilo que eu faço. E essa carta pode falar de revelações importantes na família, de uma pessoa em específico, a descoberta, por exemplo, de uma alma gêmea, a revelação de uma pessoa que ou você não conhecia ou que você conhecia há muito tempo, mas nunca viu daquele jeito. Então, a revelação vai mostrar esse momento onde você descobriu algo muito importante. Às vezes pode ser, por exemplo, a solução de um problema ou uma profissão que se encaixa muito bem com tudo aquilo que você gostaria de ser, que você não tinha encontrado ainda. A revelação de que uma característica sua é muito boa e foi percebida pelas pessoas, então isso é uma revelação para você e para os outros também. Então, aí várias situações podem se encaixar nessa carta. Aí a 60, a evolução, bom, como capacidade detetive, né? Capacidade de revelar o que está oculto, o que está desconhecido. E a 58, a capacidade de estimular as pessoas. Uma pessoa que é capaz de dar aquele estímulo, aquela força, ser aquela companhia, ser aquela ajuda, aquela mão, né, para a pessoa. A 58 também pode dizer de uma pessoa capacitada te ajudando. Então aí você encontrou alguém competente que te afirmou. A 42, ela também fala isso. Agora, a 42, ela é mais assim, alguém percebeu o seu dom, gostou do seu jeito,
do seu jeito de ser. E aqui é uma pessoa afirmou a sua competência, o projeto que você fez. Então, é uma afirmação em relação ao projeto que você está desenvolvendo. A 60, a evolução, é um outro momento que fala de mudança. Eu cumpri também uma etapa, agora eu estou pronta para renascer, incluindo coisas que eu deixei para trás. Então, a 56 fala de mudanças de prioridades, mas não necessariamente fala que agora você vai incluir outras coisas na trajetória nova. Você aprendeu, sim, se acresce o que você aprendeu, mas não uma parte que você tinha deixado para trás. Então, a 60, ela é uma mistura aí da 22 com a 20. Quer dizer, eu fechei um ciclo, fechei uma etapa, não necessariamente eu cumpri uma missão, pode ser uma etapa de desenvolvimento, eu cumpri uma etapa da escola, agora vou começar a fazer o estágio. Então, passei para um outro plano, para um outro degrau. E agora eu começo a ganhar, então eu estou incluindo um ganho também, um trabalho na minha vida, né? Então, ou agora eu vou trazer de volta coisas que eu fiz, que eu parei por um tempo, mas que agora eu vou agregar o que eu já fazia. Então, a 20, né, a 22, um fecho de um ciclo, e a 20, falando agora eu vou reunir tudo aquilo que eu fui num pacote novo e vou assumir uma tarefa nova, que é a junção de tudo aquilo que eu já fiz. E a última não era, a última era só uma parte. Então, essa mudança, ela pode também falar de mudança não só de postura, mas como de cidade, de país, uma mudança profissional. Lógico que não vai estar só com essa carta, uma mudança profissional, mas ela pode falar um momento onde essa mudança se deu, a mudança de emprego, vamos dizer, onde se começou o emprego novo, que já caracteriza essa renovação. Ou a explicação, eu saí de um emprego porque eu quero evoluir, porque eu quero ir para frente. Vai falar também de um estrangeiro, de uma pessoa que mora em outro lugar, de outra cultura, que viaja muito, e também a capacidade de lidar com exportação e importação, com pessoas estrangeiras, com situações de mudança, com imigrantes, com, né, outras línguas e tudo isso. Pode falar de uma viagem importante, em geral, então, para fora, para outro país, ou de uma viagem de uma outra pessoa. Às vezes a pessoa não é um viajante, mas fez uma viagem importante naquele momento que mudou alguma coisa na relação. A 61, a solidão, é um momento onde você está conseguindo se isolar da interferência de pessoas, de problemas de outras pessoas. É como se dissesse, bom, até agora eu me julgava, eu me criticava achando que eu tinha esse problema ou aquele, agora eu estou vendo que esse problema não era meu. Então, eu não tenho esses problemas. Eu agora posso confiar mais em mim. Então, também é uma carta que fala de provas, que você está tendo uma prova, que você não tem aquele tipo de problema, que você não tem aquele, não cometeu aquele delito, que você não tem culpa de nada. Então, é um momento também de alívio, de absolvição, desculpa, onde você está falando, bom,
eu não tenho culpa de nada, e agora ficou provado que não fui eu que fiz isso, ou que... não sou eu que tenho aquele problema. Então, ela sempre aparece em momentos onde você está conseguindo se libertar aí de um julgamento. Pode, às vezes, falar de uma pessoa que é meio isolada, que é meio, né, fica muito na dela, só pensa nela, aí depende as outras cartas que vêm ao redor, na intensidade disso. Agora, às vezes, também pode falar do parceiro, por exemplo. Ele, então, conseguiu se separar. Então, ele isolou aquele problema, né, que não era meu, mas que impedia a relação. Então, pode falar que uma outra pessoa, né, isolou um problema, mas que esse problema também te afetava. Como capacidade, pode falar a capacidade de não se contaminar com as emoções das outras pessoas, de saber lidar, ficar à parte da situação, então não saber lidar com situações traumáticas, difíceis, porque a pessoa consegue ter esse isolamento e não se deixar levar pelas emoções. Um juiz, um advogado também precisa disso, é uma capacidade nesse sentido, né? A 62, a proscrição, é o momento também que você está tendo a prova, que você não tem aquele defeito, não tem aquele problema, quer dizer, eu provei que eu não fui o culpado, que eu não tenho, e não só provei, como com isso eu corrigi um erro, por exemplo, descobriram de quem foi a culpa. Então, o erro foi corrigido e eu fui inocentado. Então, tem a correção de um erro e a inocência e a absolvição. Então, é as duas coisas juntas. Então, aquele problema foi resolvido, então eu não tenho mais aquela pressão. Eu realizei aquela prova, então agora eu não tenho mais essa pressão. Então, é um momento que você está eliminando uma pressão em função da realização de um feito. Então, ela também, nesse sentido, parece com o as, porque o as também vai falar que você obteve um feito importante e que isso eliminou um grande obstáculo, acabou o sacrifício. Então, 62, uma coisa menor, uma crítica. Então, agora eu consigo me libertar daquela crítica, não sou aquilo que eles diziam. Então, vamos dizer, uma proporção menor do que a 64, que a 64 já vai falar de você estar terminando um ciclo onde você sofreu muito e se dedicou muito a um determinado ideal. E a 62 você conquistou algo que te liberta de uma crítica, que te atrapalhou, mas não necessariamente teve todo esse sacrifício como a 64. Às vezes fala também de uma outra pessoa eliminando, às vezes tem um corte que acontece para você, que no momento se fala, poxa, mas eu não estava esperando isso, mas aí se você vai ver, você estava querendo isso, mas você não tinha coragem de fazer. Então, é como se dissesse, bom, há males que vêm para bem. Eu queria tirar uma coisa da minha vida, mas eu não conseguia fazer, e daí o patrão veio e me demitiu, né? Então, na realidade, você já estava semeando que o patrão te despedisse, certo? Mas você não estava esperando que ele fizesse tão rápido, vamos dizer. Então, é você eliminando um obstáculo e também, por isso, uma carta de alívio. Pode ser uma pessoa
muito opressora, né? Um ditador aí do seu lado, uma pessoa que julga muito, que te pressiona demais, estar sob pressão, e para como capacidade, uma capacidade de ser firme, de ser duro, de lidar com situações difíceis, né? A 63, já ao contrário, a comunhão é um momento que você está encontrando pessoas que estão te ajudando a desenvolver os objetivos. Então, fala tanto atividades como pessoas que estão ajudando você nesse momento. E aí fala pessoas cooperativas, cumplicidade no relacionamento, cumplicidade na relação de família, um filho que é um cúmplice que ajuda você, que te estimula, uma mãe, um pai que estimula, e o parceiro que estimula, então, comunhões. Mas as comunhões também podem ser, às vezes, aquela casa que vem em comunhão com o que eu queria para montar o meu negócio, aquele trabalho aonde que veio em comunhão com aquilo que eu queria fazer agora, com pessoas que são companheiras, que querem as mesmas coisas, que têm a mesma ética, né? Que lutam pelos mesmos objetivos, pelos mesmos ideais, do mesmo time, para o mesmo partido político, né? Então, cumplicidade em todos os sentidos. E o ASDES, e aí a capacidade de, na 63, de lidar com grupos, de encampar a empresa, sabe aquela pessoa que entra na empresa já logo está dizendo, porque nós, né? Quer dizer, uma pessoa que logo se incorpora ao grupo. Então, boa no grupo, boa de formar equipes e de estar em equipes, trabalhar em equipes também. E o As de Espadas é um momento de uma grande conquista, que com certeza vai ter um marco importante, onde a pessoa diz, bom, atingi aquele objetivo que eu lutei por muito tempo e agora estou livre daquela pressão e provei o que eu tinha que provar, paguei o que eu tinha que pagar, não devo nada a ninguém, então eu estou livre daquela pressão que eu vim vivendo, que eu fiz sobre mim mesma, então é essa libertação, é o momento onde você está se libertando daquela pressão em função de ter atingido um objetivo muito importante. Agora, você vê, por que eu falo a libertação antes? Porque esse objetivo era um objetivo do karma, quer dizer, era algo que você tinha que fazer para provar o seu valor, né? Então, o mais importante nessa conquista é a prova que você tem valor, que você tem razão, que você tá certo no seu julgamento. Então, vamos se dizer, ela não é uma conquista de realização, sem dúvida, pode ser aquela faculdade que eu terminei, aquele mestrado que eu terminei, mas o mais importante naquela tarefa, foi obter a prova de que você obteve, que você conquistou aquele objetivo. Então, por isso é sempre um momento que envolve muito orgulho, né? Prova para a família, olha, eu sou aquilo que eu disse, né? E às vezes, depois disso, dá um certo vazio, que às vezes você ficou tanto tempo batalhando para acontecer aquilo, que a hora que acontece, você fala, bom, eu estava me sacrificando e completamente voltado para isso, e agora que eu já conquistei isso, para onde eu vou? Então, às vezes, aquele em branco, aquele vácuo, que você também tem que respeitar
que é para dar espaço para surgir novos interesses. Então, o As de Espadas, ele é uma carta muito forte. Bom, com isso, fechamos espadas.